Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Chegamos na segunda lição do mês de maio, lição especial do Dia das Mães. E a nossa história bíblica hoje é a história de Agar e o seu filho Ismael. E temos os materiais extras para o Dia das Mães que eu quero apresentar para você agora. Disponível no seu portal um lindo banner Feliz Dia das Mães para vocês decorarem a igreja, para vocês tirarem fotos. Disponibilizamos também esse painel para fotografia, olha só que legal. As crianças com as mães vão se divertirem bastante aí, toda a família fazendo fotos aqui com o nosso painel. Não esqueçam de nos marcar no Instagram, tá? E como opções de lembrancinha, deixamos aqui essa caixinha mimosa para vocês colocarem uma bala, um bombom, alguma coisa aqui para as mamães. Bem fácil de montar, bem prático. E todo esse material já está disponível lá no seu portal. Disponibilizamos para vocês aventais para vocês fazerem uma apresentação para as mães com a música Um Doce de Mãe do Abdi Shaddai. O arquivo contém as viseiras para as crianças usarem na cabeça, tá? E os aventais. Olha só que legal. Todo o material disponível lá no portal, no módulo mês de maio, material extra Dia das Mães. Então, basta dar um Google que você vai encontrar diversas apresentações com esse louvor e não tem segredo. Vai cantando e falando o nome do doce, comparando com a mãe, e a criança vai entrando com essa caracterização, o avental e a viseira, ok? Nessa lição, nós disponibilizamos o livro 3D para a contação da história. Muito bem, no planejamento de aula nós temos aqui o roteiro da história, que é o passo a passo para o professor, valor, princípio, Deus de providências, memorizando Gênesis 21 e 17 e a base bíblica Gênesis 16 e 21. É interessante que você leia aí esses capítulos para ter mais detalhes sobre a história. Muito bem, no nosso planejamento de aula temos como objetivos: Deus nunca nos abandona mesmo quando todos nos deixam. Como aconteceu com Agar e Ismael, Deus cuida de nós. Deus ouve o nosso clamor, assim como viu o choro de Ismael no deserto. Deus cumpre suas promessas e Deus prometeu que Ismael se tornaria um grande povo, e ele cumpriu. Esses são os objetivos da nossa lição. Os materiais necessários, todo aquele básico que você já conhece, e como dicas de hinos, continua o da Aline Nascimentos, Projeto de Deus, e Um Doce de Mãe do Abdi Shaddai para fazer a apresentação com os aventais que eu mostrei no início da aula. Memorizando, continua o dado da memorização. Contação da história 35 minutos, use os recursos disponibilizados aqui no seu portal, atividades 20 minutos, escolha a atividade de acordo com a idade das crianças, por isso temos aí diversos modelos de atividades. E para encerrar a aula, a atividade com a caixa da reflexão, aqui deixamos as perguntas de reflexão para vocês levarem para a dinâmica. Dinâmica que já mostramos na primeira aula, vocês conhecem, mas se você é novo por aqui, essa dinâmica é uma caixa da reflexão, o arquivo está disponível para quem é assinante da plataforma e essas perguntas estão em cartão. Você vai imprimir os cartões, coloca dentro da caixa, entrega para a criança, coloca um hino. Quando você pausar o hino, a criança que estiver segurando a caixa deve pegar um cartão, ler a pergunta e responder. Agora vamos para a contação da história. Vamos lá. Muito bem, no Memorizando diz: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, Gênesis 21, 16. E a nossa história conta a história de Agar, mas essa história começa quando o anjo do Senhor fala para Abraão e Sara que eles teriam um filho. Sara não acredita por causa da sua idade avançada e resolveu dar um jeitinho aí para que essa promessa se cumprisse. Mas Deus não precisa de jeitinho, não é verdade? Muito bem, então quando Sara escuta aquela mensagem, ela fica preocupada e resolve agir por conta própria. Ela chama a sua serva Agar e pede para que ela tenha um filho com Abraão. Então Agar tem um filho com Abraão. Mas aquela situação começa a gerar um mal-estar. Sara fica um pouco incomodada, porque à medida que o menino Ismael vai crescendo, Sara também engravida e tem um filho que é o filho da promessa, Isaac. Bom, imagina aquela família convivendo, os sentimentos que existiam ali, porque nós estamos falando de Dia das Mães. E quando a gente fala de mãe, a gente está falando de família. E toda família tem os seus altos e baixos, e toda família tem os seus problemas. E a família de Abraão também tinha os seus problemas, mesmo sendo uma família que carregava uma promessa extraordinária. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação. Então, o tempo passa, os meninos estão crescendo e certo dia Ismael começa a sorrir de Isaac. Não se sabe lá o que estava acontecendo, mas ele sorriu e aquilo incomodou a Sara. E na minha visão, esse sentimento de Sara já era de incômodo,
por ter que dividir ali o mesmo teto, a atenção, talvez ali, quem sabe, um arrependimento de ter mandado a sua serva ter um filho com seu esposo, mas o que acontece é que Sara não gostou do que viu e falou com Abraão e pediu para que Abraão expulsasse Ismael e Agar de casa. Abraão se preocupa e Deus fala com Abraão e diz para ele não se preocupar com Ismael, porque Deus faria de Ismael uma grande nação. Por quê? Porque Abraão carregava a promessa. Então olha só que incrível você falar isso para as crianças, tá? Fale para as crianças que, independente dos erros da sua família, do seu pai, da sua mãe, ou seja lá de quem for, ela está debaixo da promessa. Há uma promessa liberada para você. Sara errou totalmente de mandar Agar ter um filho com Abraão, porque a promessa foi para ela. Deus disse: eu vou fazer de vocês uma grande nação. Sara, tu irás engravidar e através desse menino uma grande nação irá surgir. E Sara achou que era impossível acontecer e foi lá dar o seu jeitinho. E quando nós tentamos dar o nosso jeitinho, muitas das vezes nós pioramos as situações. Então, olha só como é interessante falar disso para as crianças. Então, Abraão, cheio de fé, acreditando nas promessas que o Senhor tinha feito para ele, chamou Agar. A Bíblia diz que de madrugada, Abraão chamou Agar com Ismael, deu para ela um cântaro com água e pão e pediu para que eles saíssem de casa. Então, enquanto eles estavam caminhando, a Bíblia diz que a água acabou e Agar não sabia mais o que fazer. Foi então que o menino Ismael começou a chorar. E enquanto estava caminhando pelo deserto, Agar teve um encontro especial. O anjo do Senhor apareceu para ela e disse: olha, Deus ouviu o choro do menino e mostrou para aquela mulher um poço com água. Milagrosamente, Agar teve água para dar ao seu filho e continuar caminhando. E o anjo do Senhor ainda disse mais para ela: não temas, não te preocupas, porque eu farei desse menino uma grande nação. Agora imagina você estar no deserto com seu filho, sem pão, sem água, e Deus falar assim: eu farei dele uma grande nação. Isso é poder de Deus, isso é a glória de Deus. Então é uma lição que você precisa detalhar para as crianças, é uma lição pouquíssimo contada para as crianças. Sabe, a gente não pode focar só em Maria, em Ana, em Joquebede todo ano não, gente. Nós precisamos falar de diversas mães que há na Bíblia, mulheres incríveis, com histórias incríveis. Deus falou isso com Agar e, para a glória de Deus, Agar pegou o seu menino Ismael, encheu o seu odre de água, deu de água para esse menino e eles caminharam por muito tempo. E assim como o anjo do Senhor falou, aconteceu. Ismael se tornou líder de uma grande nação. A Bíblia diz que Ismael cresceu e se tornou um grande arqueiro. A promessa que Deus fez, Deus não falha, Ele cumpre. E mesmo acontecendo esses atropelos, esses erros na família de Abraão, a promessa de Deus, a mão de Deus ainda estava sobre a casa de Abraão, porque fiel é o que prometeu. Então é uma história muito importante, muito interessante para falar com as crianças sobre provisão, sobre resposta de oração, sobre família, dizer para as crianças que mesmo que alguém na nossa casa falhe, erre, mas as misericórdias do Senhor nos alcançam e é exatamente por causa dessas misericórdias que Ele está sempre olhando para nós. E um ponto importante, o choro de Ismael. Então fale para a criança, ministre para ela que assim como Deus ouviu o choro de Ismael, Deus também pode ouvir as suas orações, as suas súplicas. É poderosa essa história. Aqui nós encerramos a contação da história e agora nós vamos conhecer as atividades que nós preparamos para essa lição. Vamos lá. Mais 4 novas lições todo mês durante um ano. Essas são as atividades e aqui nós encerramos. Se você ainda não é assinante da plataforma, clica no link que está na descrição desse vídeo e venha fazer parte dessa família e ter acesso a mais de 100 lições bíblicas que já estão disponíveis em nosso portal. E Deus abençoe vocês e até a próxima.